Mais um estudo bíblico para nós mulheres, maravilha! Hoje, né, eu quero trazer, já estou aqui de agasalho, porque essa região aqui, né, ao mesmo tempo que está quente demais, eu tô meio com frio, tá meio estranho, né? Mas vamos lá, gente. Hoje nós temos como estudo bíblico Efésios 4, você que está acompanhando, você que ainda não viu os outros, por favor, dá uma olhadinha, veja os outros, porque é muito bacana quando nós conhecemos o contexto do começo ao fim. Quando eu vou te contar a história do Chapeuzinho Vermelho quando você era criança, você ficou sabendo dele pela metade? Imagine como seria se você ficasse sabendo dela pela metade. É outra visão quando você pega do início e entender por que a vovozinha estava deitada naquela cama vestida de lobo mau. Ou porque o lobo mau estava vestido de vovozinha, né? Você viu? Já deu para entender que é uma confusão que vira na mente. Por isso é interessante pegar do início. Nós fizemos o primeiro, né? Efésios 1, tem um vídeo falando sobre Efésios 1. Nós fizemos o Efésios 2 e o Efésios agora 3, né? Nós fizemos o 3, agora é o Efésios 4. Então, já dá para compreendermos o que essa dimensão dos Efésios tem falado para nós, né? Já dá para a gente compreender, bacana. Eu peguei aqui, Efésios. Nós vimos que lá no primeiro vídeo, nós vimos, né? Nós falamos sobre isso lá no primeiro vídeo, que Efésios tem do 1 até o 6. Do 1 até o 3 é aquilo que me reflete o quanto eu sou filha de Deus Pai, aquilo que eu era, aquilo que eu sou e aquilo que Deus sonha que eu seja. E aí eu comentei com vocês ainda no outro vídeo, falando assim, vocês lembram do que é o Efésios 4? Pois bem, vocês lembram? Será que lembram? Não, mais ou menos? Então vamos lá, Efésios 4, nós vamos estudar ele hoje, e entender a profundidade do que o Senhor fala para nós nessa carta de Paulo, né? Vamos compreender, mas antes de mais nada, Senhor Deus, esteja conosco para este momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, pedimos a Tua graça para a compreensão dos Teus ensinamentos para nós. E de uma forma particular, como não fiz nos outros, e agora vem ao meu coração de fazer. Senhor Jesus, reflete em nossa alma cada versículo desse Efésios, para que a minha vida seja plena a Tua palavra nesse ensinamento de hoje. O que quero dizer? É aqui nesse clima de oração, que você que está aí, assistindo agora nesse exato momento, mulher, peça a Deus que cada palavra, a palavra Bíblia, ela nos diz isto, que nenhuma palavra vai sem causar, e volta sem causar efeito. Então, que a palavra do Senhor, que chega até o teu coração, ao teu ouvido, ao teu entendimento, que essa palavra, ela não volta sem causar o seu efeito. Por isso pedimos, Senhor Deus, causa esse impacto em nós. Queremos viver, Senhor, a profundidade da Tua palavra como uma espada de 2 gumes, que ela entra rasgando e sai rasgando mais ainda, para vivermos plenamente cada partícula da Tua palavra no nosso meio. Desde já agradecemos, Senhor, porque todo esse percurso e todo esse período que estamos vivendo, a Tua grandeza se faz presente. E assim,
tanto as minhas emoções, de corpo, alma e espírito, da minha mente, do meu coração, ela está sendo moldada por aquilo que o Senhor traz a nós. Gratidão, gratidão, gratidão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Efésios 4. 4 é um pouquinho meio que, né? O que será que vai falar nesse 4? Vamos lá. Eu vou ler algumas partes aqui. Acho que dá para ler uma boa parte aqui. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Acompanhe comigo. A unidade da igreja. Por isso é que eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês se comportem segundo a dignidade da vocação para a qual foram chamados, com toda humildade e bondade, com paciência, suportando uns aos outros no amor e procurando manter a unidade do Espírito pelo laço da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só é a esperança da vocação com que vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, que age por meio de todos e em todos. Vamos parar por aqui, depois nós continuamos. Mas eu quero dizer esse sentido aqui, unidade da igreja. O que é igreja para você? Já começa aí. Mulher, o que é igreja para você? Nós somos igreja. Eu, você. Não, quando nós interpretamos aqui na Sagrada Escritura sobre igreja, interpretamos que igreja é nós, corpo de Cristo, a igreja de Cristo, né? Então somos nós. Não estou falando, e a palavra não está falando do sentido local, sabe? Lá na local daquela igreja Imaculada Conceição, daquela igreja São Paulo Apóstolo. Não, não é isso. Mas a igreja interior. E quando nós pegamos nesse sentido de igreja interior, que todos nós somos igreja, olha só o que fala aqui. Peço que vocês se comportem segundo a dignidade da vocação para a qual foram chamados, ser igreja. E dos 3 versículos atrás, 3 capítulos atrás que nós lemos, falava nesse sentido daquilo que o Senhor sonha para nós. Lembra lá atrás? Eu vou até pegar uma partinha aqui, de que o Senhor nos chamava a entender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do conhecer do amor de Cristo. E que o nosso, nós comentamos sobre isso, que o nosso propósito tem que levar-nos ao propósito, a nossa vocação, o nosso chamado tem que levar-nos ao propósito de Deus, né? Então, quando nós ouvimos falar nesse sentido, comporte-se segundo a dignidade da vocação para a qual foste chamados. A nossa vocação, o nosso chamado tem que me levar a Deus. Aquilo, aos sonhos, aos planos de Deus. A vocação de Deus. Nós vimos isso aqui, no 3. E eu não me comporto da maneira que me leva, que a minha atitude me leva à vocação, a Deus. Quando eu não me comporto, em primeiro lugar, eu sou uma mulher cristã, católica, firme, perseverante em Deus ali, de comunhão diária, de adoração eucarística.
de rosário diário, e as minhas atitudes não é aquela que me leva, sabe, Paulo falou, eu sou chamado a anunciar o Evangelho. Se a minha atitude não me chama a essa vocação maior de anunciar a Deus, eu tenho que anunciar a Deus com as minhas vestes, com a minha fala, com a minha postura. Sabe aquela pessoa, adolescente, jovem, hoje em dia é muito assim. Acorda tarde, não vai procurar um trabalho, fica só no celular, ou até trabalha, mas em vez de voltar para casa, vai sair para beber junto com as amigas do serviço, vai para a faculdade, para nos barzinhos ao lado. Porque eu sempre me questionei isso, fazendo cursinho, fazendo faculdade, sempre me questionei isso. Por que existe tanto barzinho na frente de faculdade? É tática, porque ali eu sei que eu vou vender, então eu vou abrir o barzinho ali. Mas os abençoados não vão para o estudo. Já pensa na quinta-feira já começar a sair para beber. E uma mulher que entra nessa postura de, eu vou dizer, essa postura mundana, a sua vocação, o seu chamado não está alicerçado com a sua postura de preguiça, de não assumir a vida. Mas eu estou num diagnóstico de pura depressão. Opa, mas eu quero sair ou quero continuar? Se eu quero continuar, desculpa. Existe aí, em primeiro lugar, um querer. Precisa de um querer. Se esse querer não acontece... Agora, se acontece o querer, opa, então, bora suar a camisa e fazer alguma coisa acontecer. Como? Em primeiro lugar, procure ajuda. É por isso que tem aqui, já quer saber de alguma coisa? Aqui você tem a oportunidade de conseguir uma ajuda de graça. Não é porque não é pago que não tem valor, muito pelo contrário. Cada formação que nós estamos fazendo de estudo bíblico, você está adquirindo uma terapia diária, são gotas de terapia diária para você. Mulher, tomemos postura, que quando o Efésios fala nessa unidade de igreja, nós somos a igreja. Então eu preciso tomar postura daquilo que é a igreja ao redor de mim, que sou eu e você. Essa comunidade, filhas do Pai, é a igreja. Tomemos postura pela vocação para a qual fomos chamados. E aí fala nesse sentido, há um só corpo, um só espírito. No universo, quando há essa comunhão de desejo, só de você que está assistindo, outro está assistindo, gente, você sabe que aí em São Paulo tem alguém assistindo esse vídeo agora. No dia de hoje, em Santa Bárbara tem gente assistindo, em Americana tem gente assistindo. Eu sei que lá no Ceará tem gente assistindo esse vídeo. Eu sei que lá no Espírito Santo tem gente assistindo esse vídeo. Então, quando se junta não existe espaço. Existe uma união de pessoas que querem viver um propósito, de mulheres que querem se desenvolver. Cada um de nós, lá no 7, cada um de nós recebeu a graça segundo a medida do dom de Cristo. Por isso se diz, subindo às alturas, levou presos os prisioneiros e concedeu dons aos homens. O que quer dizer subiu? Senão que ele antes tinha descido aos lugares mais baixos
da terra. Aqui estamos falando de Jesus. Se ele subiu às alturas, é porque ele desceu. Ele estava no baixo para depois subir. Você não tem como subir nas alturas se você já está nas alturas. Não. Você só sobe se você está. Isso chama lógica bimodal. Já comentei sobre isso em alguns momentos de estudos nossos. E o Senhor viveu esse processo. Nós também precisamos viver este processo. Para subir, preciso estar embaixo. E é a ação de Deus para conosco. Vamos pegar aqui lá no 17, 4:17. Portanto, digo e afirmo no Senhor, não se comporte mais como gentios, que vão atrás dos seus pensamentos vazios. A mente deles fica cega e estão longe da vida de Deus, por causa da ignorância que há neles e pela dureza de seus corações. Eles se tornaram insensíveis e se entregaram à libertinagem e à prática insaciável de todo tipo de impureza. Abandone, lá no 25. Abandone, portanto, a mentira, cada um diga a verdade, e seu próximo a seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Se ficarem irados, não pequem, que o sol não se ponha sobre a ira de vocês, e não deem oportunidade ao diabo, que roubava ao diabo. Quem roubava, não roube mais. E aí começa a dizer algumas atitudes para se fazer. Mas eu quero parar aqui só para a gente alertar uma questão. Vou pegar aqui no 23, vamos lá. Não, 24. Revista-se do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Quando a palavra fala o homem novo, no caso ele está falando aqui, é você, mulher nova. Revista-se dessa mulher nova que Deus está te conduzindo a viver. E aprenda a viver esta mulher nova que põe rodinha nos pés, mesmo com qualquer diagnóstico. Em primeiro lugar, as rodinhas nos pés, talvez, para você que tem um diagnóstico de depressão, de ansiedade, de estresse, de fobia, de seja o que for. Talvez a rodinha nos pés vai sair daqui e vai para cá, e pode ser que saia assim, em um mês. E tem outras pessoas que, por causa do diagnóstico, pode ser que saia daqui para cá em anos. Mas não quer dizer que você está parado, mas quer dizer que você está fazendo no seu tempo, no seu processo. Então, diante disto, eu digo, a palavra de Efésios 4, aquilo que Deus espera de nós. Ele começa a dizer passos para vivermos uma busca de santidade. Porque se o Senhor espera de nós, no nosso propósito, na nossa vocação, que unimos a vocação, unimos-nos na vocação de Cristo, de anunciar aquilo que Ele anunciava, né? A verdade é a vida. Nossas atitudes têm que ser desta forma. Ele começa a mostrar alguns passos para nossas atitudes ser dessa forma, não viver na mentira, fugir das ciladas do demônio. E vai mostrando, como eu estava falando aqui. E aí, nós mulheres perdemos essa singeleza de nós, que nós temos isso como proeza muito rara, que não se tem fácil, mas nós mulheres perdemos, deixamos de lado. Pedimos a graça a Deus para retomarmos a isso.
que você, mulher, retome isso para a sua vida, para a sua história, para aquilo que Deus está te conduzindo. Diante dos problemas que você tem na sua casa, na sua vida. E assim também para nós, para mim, para tudo aquilo ao seu redor. À medida que você dá o passo, tudo ao seu redor se transforma. Amém? Maravilha? Obrigada por hoje. E detalhe, não perca. Nós estamos aí no 3, tem 4 e o 5. O que você quer de estudo para o próximo? Já começa a escrever aqui na descrição. Eu já tenho algo em mente, estou estudando algumas coisinhas, mas eu quero saber de você. Para que a gente possa fazer aquilo, fazer esse estudo cada vez mais em comunhão. Então diga para mim, o que você quer? Elisandra, vamos pegar as cartas de Paulo, vamos para as próximas cartas. Não, vamos pegar lá em Gênesis. Não, eu quero entender essa coisa de Apocalipse. Não, vamos pegar a vida de Jesus. Seja o que for, escreva aqui nos comentários. Não esqueça, aquilo que você escrever e comentar, eu vou lhe responder. Tá bom? Um abraço, fica com Deus e até a próxima.